Minha mãe era crente, era uma serva de Deus. Quando ela dizia para mim: Dalva, isso aí não é anjo, isso aí não é santo, isso é diabo, Dalva. Eu dizia: não, mãe, isso aí não é meu santo, que isso? Não é assim. São os meus santos, são anjos de luz, são deuses. Olha, fique na sua que eu estou na minha. Faça o seu caminho, eu estou fazendo o meu. Lá na frente, mãe, a gente se encontra. Ela dizia: não, minha filha, eu vou para Jesus, nesse caminho você vai para o inferno. Eu dizia: aqui, o inferno é aqui. É isso que muita gente acha, na verdade, que o inferno é aqui. Mas até agora eu não vi aqui nesta terra choro, pranto, nem ranger de dentes. E a Bíblia diz que no inferno há choro, pranto e ranger de dentes. E há mesmo, porque eu estive no inferno 2 vezes. A primeira vez Satanás me levou. A segunda vez, o meu Senhor chegou para mim e disse assim: minha serva, eu vou te mostrar agora o verdadeiro inferno. Porque o que o teu adversário te mostrou não é como ele te mostrou. E é terrível, né? É terrível, você vai saber depois. Ali, enquanto estava essa festa de orgia, eu conversava com o diabo. E eu perguntei para ele. Eu tenho muita curiosidade, porque em todo terreiro de Umbanda, Candomblé, Espiritismo, há sempre um altar com todos os santos, imagens e tudo mais, né? Dos católicos. E eu perguntei para ele, eu disse: olha, quando eu era freira, essas imagens todas falavam comigo. Elas falavam comigo e eu tinha medo. Hoje eu não tenho mais medo. E elas ficaram mudas. Por quê? Por que ela agora não fala? E ele começou a dar risada. E ele disse: senhora Itameuá, quem falava com você era eu. Eu falei: mas como essa imagem de Jesus? Ele disse: para mim é fácil. E da mesma forma ele transformou aquela fumaça e entrou na imagem, e da imagem ele começou a falar comigo. Ele disse: para mim é fácil. Em cada imagem há um espaço. E dentro desse vazio eu fico e falo e ouço o que as pessoas estão falando e os meus companheiros também. Eu falei: se for de ferro, de madeira, de pedra? Ele falou: nós ficamos por trás. E assim eu estou ouvindo os pedidos deles e eu posso acompanhá-los e fazer. Eu falei: eu fiz muitas pernas de gesso para ser curada da minha perna. Eu amarrei muita fita, acendi muita vela para os santos, principalmente para a Aparecida. Levei para essa mesquita aí da Aparecida tanta perna de gesso para ser curada e não fui. Por que não me curou? Ele disse: senhora Itameuá, eu não curo. Ele disse: para mim, eu engano os trouxas. Foi o que ele falou. É assim que ele chama o homem. Ele disse: quando a doença é no homem, eu ponho na mulher. Se é na cabeça, eu ponho na barriga. E assim eu vou mudando as posições e eles pensam que estão curados. Eu falei: e por que você perde vela? Por que muita vela? Para fazer um feitiço precisa de tanta vela, fazer uma macumba precisa de tanta vela. Por que você perde tanta vela? Ele disse: porque eu não enxergo a luz. Eu falei: mas durante o dia o sol clareia toda a terra. Ele falou: mas eu não enxergo. O que ele explicou para mim? Ele disse que ao redor dele havia uma escuridão muito forte e ele só enxergava a luz da vela. Ele disse que era guiado por aquela luz. Então tanto ele como os companheiros, os demônios, seguem na direção daquela vela e ela fica ali. Quando ela apaga, esses demônios começam a infernizar a vida das pessoas para que elas voltem a acender mais vela. Por isso que é uma vida de opressão, de doença, confusões, contendas, brigas, dissensões, tudo isso dentro de uma casa. E há pessoas que acendem vela para as almas, atrás da porta, embaixo do tanque, esses copinhos de água, né? Tudo isso é coisa de Satanás. Você está trazendo demônios para a sua casa. Mas Jesus hoje trouxe você aqui para saber a verdade. Jesus vai te libertar. Meus irmãos, ali na magia negra, eu conheci um bruxo africano. E esse bruxo, ele me fez uma bruxa. E eu me tornei uma feiticeira.
estava aqui no Jardim São Paulo. Eram quase 2 horas da madrugada. Eu estava numa encruzilhada, fazendo um feitiço. E eu estava mexendo a farofa, acendendo as velas, quando Deus falou comigo pela primeira vez. Eu estava ali sozinha, naquele lugar, um lugar tão perigoso, e eu era uma pessoa tão maligna, que até os marginais e os bandidos corriam com medo quando me via. Muitas das vezes eu pulava os muros do cemitério para desenterrar defunto, para fazer macumba. E os bandidos, quando eles me viam, eu passava por eles, eles estavam fumando maconha ou então assaltando, eles saíam correndo. Eles diziam: não mexe com essa mulher é o diabo. Era dessa forma. Meu coração era uma verdadeira pedra. Eu não tinha sentimentos nenhum dentro de mim. O ser humano era menos que nada. Minha filosofia de vida era: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O resto se dane. Era isso que eu dizia. E eu estava ali naquela madrugada fazendo aquele feitiço, quando passou um homem vestido de branco e não chegou a 5 metros. Ele parou e voltou. Como eu estava sozinha, eu fiquei observando o que ele ia fazer. Ele foi me olhando e voltou. Quando ele voltou, ele parou na minha frente. Eu não tinha medo de ninguém, nem de nada. Não tremia diante de nada. E aquele homem parou na minha frente. Quando ele parou, eu me levantei. Antes que eu perguntasse alguma coisa para ele, ele estirou a mão para mim e falou: a mão de Deus está na tua cabeça. Meus irmãos, o homem estava numa distância de 1,5 metros, mais ou menos, de mim. E o dedo dele parecia que entrou e mexia no meu coração. Eu sentia o dedo dele dentro de mim. E foi como uma descarga, um raio tivesse caído sobre mim. Eu comecei a tremer, meu joelho batia um no outro e eu falei: não, senhor, o senhor está enganado. Deus não olha para mim. Ele disse: a senhora está enganada. Ele disse: o meu Deus. Quando eu cheguei ali, ele disse: volte, fala para ela o que eu vou te mandar. E o meu Deus está dizendo que vai tirar você deste lugar, porque Ele tem uma grande obra nas tuas mãos. Eu falei: você deve estar bêbado. Imagina que Deus vai olhar para mim, eu sou feiticeiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele disse: quando isso acontecer, você vai lembrar das minhas palavras. E ele não deu 2 passadas e eu não vi mais, não terminei o que eu estava fazendo, voltei para minha casa. E eu não podia andar de tão trêmula que eu estava. A voz dele ressoava nos meus ouvidos. Um homem de Deus? Eu creio que não. Porque em toda a região ali em volta do Candomblé, eu preguei nas igrejas. Todas elas, dando testemunho. E nesses 16 anos, até hoje, ninguém levantou-se para dizer: fui eu, irmã Dalva, que falei. Então eu sei que foi o anjo do Senhor. Glória a Jesus. Mas eu cheguei em casa, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E ele veio e roubou a semente plantada. E quando eu dormi e acordei, já não me lembrava mais de nada, continuei minha vida. Mas comecei a entrar no fracasso no Candomblé. E eu vendi tudo aqui em São Paulo, fui montar Candomblé no Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu eu montei Candomblé, comecei a fazer trabalhos de bruxarias, dava até aulas, feituras. Era dessa forma. E ali, passados 3 anos, eu engravidei da minha 4ª filha. Foi uma gravidez doentia, porque eu vivia constantemente nos cemitérios, desenterrava defunto, fazia muitos macumba, muita coisa, era requisitada para muitos lugares. E tinha uma vida, não tinha sossego. O diabo, ele nos mantém escravo. Eu era escrava de uma tal forma de Satanás que eu só vestia a roupa que ele determinava.
Eu só comia o que ele dizia que eu devia comer. Cada mês eu podia comer uma fruta diferente. Era dessa forma. O que eu gostava eu não podia comer. Eu não tinha liberdade. Mas Jesus Cristo veio para nos libertar. Aleluia. Ele nos dá plena e total liberdade. Glória a Jesus. Era uma vida escrava. Tinha horário para acender vela, horário para derramar cachaça, horário para vinho, horário para uísque, horários para fazer oferendas, horários para todas as coisas. Não podia dormir direito. O feiticeiro, ele não dorme, porque ele é um degladiando com o outro. O feiticeiro, ele mede força, um tentando matar o outro primeiro. Então, a pessoa não pode dormir, porque se ela dormir um sono bem tranquilo, que eu hoje durmo e que você dorme em Jesus, o feiticeiro vem e cefa a sua vida. Aleluia. Por isso eu fiquei muito feliz quando o feiticeiro lá no Kinshasa chegou e falou assim: eu quero que você me diga, aonde é que você arranja tanto homem vestido de branco da mesma altura para ficar ao redor da sua cama ali guardando? Aleluia. Ele disse: onde você arranja toda noite esses homens? Porque eu tenho vindo aqui, eu quero pegar você, eu quero aprisionar você, e eu não consigo, porque esses homens estão aqui defendendo, e a gente luta, ele tem espada, e ele me feriu. E ele estava realmente com uma dor, puxando da perna, e ele falou que foi o anjo que tinha ferido ele. E eu falei de Jesus, dos anjos do Senhor. Depois de uma semana ele disse assim: se eu aceitar esse Jesus, ele também vai mandar esses homens para me guardar? Aleluia. Eu falei: sim, vai. Glória a Jesus. E ele ficou batizado. Glória a Jesus. É assim que Deus faz. Então, meus irmãos, a minha filha nasceu prematura. Faltava ainda uma semana para o sexto mês, completar o sétimo mês. E ela ficou 4 meses na incubadora. Depois de 4 meses, o médico, o pediatra me chamou. Foi lá no Estácio, no hospital da Polícia Militar. Ele disse: olha, a senhora vai parar com todas as suas atividades e a senhora vai cuidar somente desta criança, porque ela requer um tratamento especial e só uma mãe pode dar. A senhora para com tudo. Meus irmãos, minha filha pesava 800 gramas. Era só um saquinho de osso, aquela coisinha tão pequenininha. Eu deitava ela na caixa do sapato do pai dela. De tão pequena que ela era. Eu sabia que ela estava viva porque ela mexia com a língua. O resto era tudo paralisado. E eu trouxe a minha filha e eu reuni os chamados filhos de santo lá no terreiro. E comecei a falar para eles irem procurar outros candomblés para ficar, enquanto eu iria cuidar da minha filha pelo período de 1 ano e depois retornaria às atividades. E eu estava fazendo essa distribuição com o pessoal, quando o demônio veio na minha frente. Ele toda noite ele vinha conversar comigo. Esse demônio chamado Logomedé é um príncipe de Satanás. Hoje eu sei quem ele é. E ele me ensinava feitiços, ele me ensinava bruxaria, ele me ensinava muitas coisas. O único feitiço que eu não fiz, não porque não soubesse, mas eu creio por temor daquilo que eu ainda havia aprendido no convento. De uma certa forma eu tinha um temor à vida. Eu nunca matei ninguém de feitiçaria, mas enlouqueci muita gente. Foi destruído muito casamento. Hoje eu sou conselheira de casais. Hoje eu ministro para casais, para senhoras e para jovens. Eu louvo a Deus por isso, porque Ele já levou a minha iniquidade e me perdoou. Mas era dessa forma. Eu falo para que os irmãos vejam a que ponto o diabo transforma uma pessoa e conheça também o poder e a grandeza de Deus. E eu estava conversando com aquele pessoal e ele chegou
na minha frente e disse: não obedece, demônio. Ele disse: você não vai fechar o candomblé. Você não pode parar, porque eu tenho muito ainda para fazer. E tem muita coisa para você fazer. Eu falei: não, mas eu vou cuidar da minha filha. Eu assinei um termo de responsabilidade. Eu preciso cuidar da minha filha. Ele disse: dê sua filha para quem quiser, você faz o que eu quero. E nós começamos a discutir. Nessa discussão, ele disse: sabe uma coisa, você não presta para nada. Você não está servindo mais, não quer me obedecer, então eu vou te matar. Ele disse: eu vou matar você lentamente. Eu vou te surrar cada dia, você vai secar, porque eu não vou deixar você comer. Eu não vou deixar você beber. E você vai morrer seca. E ele disse: eu vou festejar no teu enterro. Foi o que ele disse. Na mesma hora ele pegou um chicote e ele começou a me bater. Tinha mais de 100 pessoas ali na hora. E ele começou a me bater. Ao mesmo tempo que ele me batia, outro incorporava e me jogava nas paredes. Eu tanto era surrada como jogada de um lado para o outro, até que eu acabei toda ensanguentada, toda cheia de hematomas e sangrando, desmaiada no chão. Foi dessa forma. E quando eu ia me reanimando, ele chegava mais uma vez. E começou o meu corpo a abrir chagas. Eu não podia comer nem beber, porque quando eu ia me alimentar, o demônio chamado Herê, ele incorporava, pegava a minha comida, jogava fora e não comia. E ficava incorporado, às vezes, até uma semana. E eu sendo surrada. Aquelas feridas do meu corpo coçava, queimava, ardia. Era um sofrimento terrível. E eu sentia um alívio quando eu tomava banho de arro. Arro é uma água macerada com folhas maceradas, sangue de animal. Fica enterrado 30 dias curtindo. Depois fica mais 30 no sol. Aquilo cria bichos, larvas. E essa água é quando a pessoa entra de roncó, é a água que bebe, é a água que toma banho. E aqueles bichinhos, quando descem pelo corpo, esse demônio vai pegando e vai comendo. É assim, a matança, a cabeça dos animais fica exposta ali 7 dias. Ele pega tudo aquilo, põe numa panela com farinha, cozinha até desmanchar. E depois a pessoa come aquele pirão de coisas podres, com esse demônio na cabeça. O diabo veio para destruir. Você é importante, porque você é filho de Deus. Deus te deu o melhor. Aleluia. Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Só quem esteve lá sabe o que é viver nas garras de Satanás. É que temos que resumir tudo por causa da filmagem. Mas nós vamos entrar em alguns detalhes nos outros dias. Então, meus irmãos, sendo surrada desta forma, 3 meses depois, eu já estava pesando 37 quilos. O meu marido lembrou-se que nasceu no lar cristão, era desviado há 30 anos. E ele voltou para a casa do Senhor. Mas para ele ir para a igreja, ele não podia falar dentro de casa, porque eu era muito ciumenta. E eu fiz um feitiço e pedi para o diabo pôr um demônio ao lado do meu marido, para me contar tudo que o meu marido fazia na rua. Então, quando ele dizia que ia para a igreja, o diabo não deixava ele ir. Um homem nascido e criado no Rio de Janeiro, polícia militar, ele se perdia. E ele chegava em casa desorientado. Era assim. Então ele teve que enganar. Ele saiu dizendo que ia para o cinema. Ele entrou no cinema. Quando o filme começou, ele sentiu que aquela presença deixou ele. Foi quando o diabo veio me contar que ele estava realmente no cinema. Aí ele foi para a casa do Senhor. Ali ele se reconciliou com Jesus. Quando ele chegou em casa, mesmo sendo surrada, eu tinha que fazer feitiços todos os dias. E eu estava fazendo feitiço, do meu lado estava um rapaz incorporado como demônio. Jesus diz: vós sois a luz do mundo, aleluia. Meus irmãos, é verdade. O brilho que está no teu rosto ofusca Satanás.
conheceu que ele não era mais. Havia nele a marca de Cristo já. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ali, o meu marido parou e falou: é verdade, Satanás, agora eu sou de Jesus. Aí ele disse: só que você não fala mais com ela, para não contaminá-la. E eu caí no chão e não acordei mais. Meu marido, no dia seguinte, voltou para a igreja, reuniu-se com os irmãos e umas irmãs lá do círculo de oração, de um grupo de senhoras que oravam. Então, fizeram 3 semanas de jejum e oração e eu em coma pelo Satanás. Às vezes eu acordava e eu dizia: mas por que meu marido não vem para casa? O que ele está fazendo? Por que ele não vem? Mas ele estava lá, perdeu os dias de serviço, perdeu tudo lá, jejuando e orando. A primeira semana ele falou que foi para Deus tirar toda aquela gente do candomblé, aquelas pessoas, não aparecer mais ninguém. A segunda semana, para que Deus fechasse aquela porta totalmente. E a terceira semana, para que Deus quebrasse a força do diabo que estava no meu coração e na minha mente. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Jesus é maravilhoso. De repente, aquele pessoal dizia: olha, no candomblé tem que chamar a mãe, e se for homem, pai. Olha, mãezinha, eu não fico mais aqui. E foi saindo, foram-se e saíram todos. E eu me vi sozinha, falei: o que eu estou fazendo aqui? Fechei a porta do candomblé e fui para minha casa. Eu cheguei em casa, aquele demônio apresentou-se para mim e ele disse: olha, eu resolvi te dar mais uma oportunidade. Vou fazer um negócio com você. Ele disse: pede dinheiro para o teu marido, faz uma obrigação e eu vou te dar mais uma chance. E o meu marido havia chegado e eu falei para ele. Ele disse: Dalva, o diabo não entra em acordo com ninguém. Ele está te enganando. Mas tudo bem, faz o que ele está mandando, porque eu quero mostrar a palavra de Deus para você. Eu quero ler a Bíblia Sagrada para você. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, quando eu estava no convento, eu ansiava por ler, por tê-la comigo. Mas depois foi o livro mais odiado que eu detestava. Minha mãe, às vezes, ela tinha esperança que eu lesse alguma coisa e entrasse na minha mente. Quando eu ia visitar minha mãe, ela não sabia ler. Então ela chegava para mim e dizia: Dalva, lê um versículo aqui da Bíblia para mim, para me decorar e falar hoje na igreja. Meus irmãos, é uma coisa do diabo mesmo. Quando eu abria a Bíblia, caía justamente nos 3 primeiros capítulos de Crônicas. Então via todas as gerações. Eu dizia: mas que livro, como é que vocês gostam de ler esse livro? Fechava e jogava para lá. Era dessa forma. Não tem nada que ler aqui. Mas só era exatamente isso, foram várias vezes. Só caía exatamente desta forma. Realmente o diabo não queria que eu conhecesse a palavra de Deus. Então, o meu marido começou a ler a palavra de Deus. E ele leu em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras. E eu dizia: mas de fora de onde? Ele dizia: do céu. Dalva, Jesus está voltando. Quando eu era feiticeira e alguém dizia para mim que Jesus estava voltando, uma vez a minha sogra falou isso. Ela disse: olha, Jesus vem buscar a igreja e você vai para o inferno. Eu falei: grande coisa, a senhora vai comigo. Eu era dessa forma. Então, eu dizia: imagina que Jesus vai voltar. Ele não é tolo. A primeira vez que ele veio aqui, puseram ele numa cruz. Agora vão metralhar. Então, é melhor que ele não venha. Então, eu zombava, eu escarnecia. Às vezes as pessoas dizem: ai, irmã Dalva, como é que a senhora suporta tanto certas coisas? Tanta perseguição, tanta coisa.
Porque eu também fui perseguidora. Eu também zombei, eu também escarneci do povo de Deus. Por isso que hoje glorifico ao Senhor. Eu já fui até processada 3 vezes. Sofri 3 a 5 atentados de morte. O revólver assim, bem no meu peito. E o rapaz apertou e não saiu nenhuma bala. E a todo instante a mão do Senhor estava. O feiticeiro de Jacarepaguá, ele já morreu, era chamado Rei do Candomblé. Na antiga TV Tupi eu tinha acabado o programa de uma entrevista que eu havia dado ali. Quando ele veio, ele disse: eu vou estrangular agora, vou quebrar seu pescoço para você nunca mais falar dos meus santos. E quando ele veio, que a mão dele chegou aqui, ele cegou. Ele paralisou os braços duros e ele dizia: a mulher sumiu, onde ela está? Exatamente assim. E eu fiz assim e saí. E ele ficou. Porque o nosso Deus é vivo, meus irmãos. O nosso Jesus anda conosco, lado a lado, 24 horas. Ele disse que até a consumação dos séculos, ele não está morto, ele está vivo, atuante. Glória a Jesus. Ali, quando meu marido falou que era fora do céu, ele me contou um episódio que uma vez eu estava incorporada com a Pombagira. E a Pombagira falou para ele, ela disse: Ari, você sabe que o homem lá de cima está voltando? Ele disse, eu sei. Ela disse, então ó, faz o seguinte, você e ela aproveita bem, porque vocês dois vão dançar comigo no inferno. Esse aproveita bem é da forma do diabo. Eu falei, então o diabo falou isso. Ele disse, falou. Eu falei, então Jesus vai voltar mesmo. Cada vez que o meu marido saía para o trabalho, ele escrevia o endereço da igreja e deixava em cima da geladeira. Ele dizia, Dalva, vai acontecer alguma coisa. E corre, vai para a igreja, porque só Jesus é quem vai salvar você. Eu dizia, não, imagina, ele está tudo bem, não vai acontecer nada. Mas dias depois, aquele demônio chegou e falou, eu não levei você, mas eu tenho que levar alguém no seu lugar. E eu vou levar a sua filha. Ela está de 7 meses e tudo que é 7 é meu. Mentira, o diabo ele é mentiroso e pai da mentira. 7 é o número da perfeição divina. E ele diz que é dele, é mentiroso. E eu falei para ele, a minha filha você não vai levar. Ele falou, vou, eu faço o que eu quero. Eu falei, não com a minha filha. Êxodo capítulo 20, versículo 5. A palavra de Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Eu era uma pessoa de pensamento maligno. Eu era iníqua. E Deus permitiu tocar na minha filha para que se cumprisse o que ele já havia falado, que tinha uma obra nas minhas mãos. E eu lutando com o diabo, mas a minha filha, que já havia recuperado o peso, já estava uma criança normal, ela começou a defecar sangue. Ela entrava em convulsão de febre e eu levava ela desmaiada de febre para o consultório. Quando chegava no médico, ela estava bem, não tinha nada. O médico examinava e dizia, dona Dalva, quem precisa de médico é a senhora. A sua filha está bem. Quando eu chegava em casa, começava tudo outra vez. Naquela noite eu estava com minha filha no meu colo. De repente a minha filha deu um grito, se torceu toda e caiu do meu colo, se contorcendo. Quando eu fui para segurá-la, naquela hora Jesus abriu meus olhos. E eu vi aquele demônio que eu achava que era meu pai. Ele dizia que me amava. Ele estava apertando o pescoço da minha filha. As unhas dele haviam crescido, entrava pelo pescoço dela, era como se ele estivesse sugando a vida dela. E eu olhei assustada e eu falei, agora eu sei que você é diabo. Bem que a minha mãe diz, e o meu marido diz que você é diabo, agora eu sei que é, mas você não vai matar minha filha, porque eu vou levá-la na igreja. Ele disse, se você for,
eu vou matar você dentro da igreja. Eu falei, a mim você mata, a minha filha você não mata. Peguei minha filha no meu colo, minha filha só estremecia, estava morrendo asfixiada. Minha irmã, 15 anos, paralítica. Eu bati com o carro e os pés dela ficou esmagados nas ferragens. Todos os dois ossos calcâneos dos pés, dos dois pés dela, foram totalmente esmagados. Ficou igual grãozinho de arroz. E ela ficou paralítica, sem poder andar, não ficava em pé, andava de joelho. Eu falei, você vem comigo, e saí arrastando minha irmã pela rua, minha filha morrendo no meu colo. Quantas vezes você chega para o homem natural e você diz, olha, Jesus te ama, Ele quer te abençoar, Ele quer te curar, aceita Jesus. E ele zomba, né? Escarnece, né? Ah, não, hoje não, amanhã. Ah, imagina, eu estou fazendo o meu caminho. No fundo da alma, todo ser humano sabe que a única pessoa que está fazendo o caminho certo são os crentes em Jesus. Sabe, eu era feiticeira e sabia também. Quando você põe sua Bíblia na sua mão, você sai. Não queira saber o respeito que você impõe. Glória a Jesus. Não queira saber como é importante. E se o homem te agride, é para que você não vá agredi-lo, não vá primeiro falar para ele. Porque a sua consciência imediatamente acusa. Eu agredi os crentes para que eles não me evangelizassem. Então eu agredia, para que eles não abrissem a boca. Mas quando eu saí na rua, arrastando minha irmã paralítica, minha filha morrendo no meu colo, eu dizia, Jesus dos crentes, não deixe a minha filha morrer. Eu pensava, se eu pedir, ele não vai me ouvir. Mas existe um povo que pede e ele ouve. Aleluia. E assim eu entrei na igreja, o diabo ficou do lado de fora. E eu entrei gritando, pastor, cure a minha filha. Ele estava terminando o culto, o pessoal estava em pé, iam orar já. E eu joguei minha filha no colo do pastor, se ele não fosse tão rápido, ela teria caído no chão. E eu falei, cure a minha filha. Quando meu marido dizia que ir para a igreja, que Jesus ia curar, eu entendia que era o pastor que curava. A palavra nós acabamos de ler, deixe o homem maligno os seus pensamentos. Eu era uma pessoa de pensamentos malignos, até mesmo naquela hora, porque quando eu entreguei minha filha para o pastor, e eu falei, cure a minha filha, ele olhou para mim e falou, eu não curo. Na mesma hora eu pensei, meu marido falou que esse vagabundo curava. Foi rápido, eu pensei. Mas antes que o meu pensamento terminasse, ele disse, mas Jesus, glória a Jesus. E ele orou, pôs a mão sobre a minha filha e começou a orar por ela. Meus irmãos, mais de 10 anos que eu não sabia o que era derramar uma lágrima sequer. Eu fiquei quase 16 anos escrava de Satanás. E eu não derramava lágrima, e meu coração era uma pedra. Mas quando o pastor começou a orar pela minha filha, que ela voltou a respirar, e ela voltou ao normal e começou a rir, e ele me entregou e eu comecei a chorar. Começou a brotar as lágrimas nos meus olhos. E o povo tudo olhando. Eu estava com uma camisa transparente do meu marido, sem sutiã, um shortinho bem curto, uma perna aleijada. Então era um quadro dantesco. Uma irmã paralítica, o joelho sangrando. Eu sentei ela assim, bem no primeiro banco. E eu não vi que eu estava dessa forma. Eu estava preocupada com minha filha. E dessa mesma forma eu entrei na igreja. Jesus disse, vinde como estás. Aleluia. É assim que Jesus transforma. E foi dessa forma que eu entrei na casa do Senhor, com a minha filha morrendo no colo.
E ela veio para o meu colo e eu olhava para as pessoas envergonhadas, eu enxugava as lágrimas. Eu não quero chorar, porque eu estou chorando, minha filha já está bem. Mas quando mais eu dizia não quero chorar, mas eu chorava, porque o Espírito Santo estava quebrando a terra do meu coração. Glória a Jesus. O pastor olhou para mim, irmão, joelho sangrando, ele disse: jovem, fica em pé, eu vou orar por você. Você precisa de Jesus. Ela levantou os pés e mostrou para ele aqueles pés atrofiados. E disse: eu não fico em pé porque eu não tenho osso nos meus pés. Ele disse: mas Jesus pode dar osso a você. Você crê nisso? Você crê que Jesus pode te dar ossos? Você quer entregar agora a sua vida para Jesus? Minha irmã falou: eu quero, eu creio sim. E ali sentada, ele pôs a mão na cabeça dela e orou por ela. Quando ele terminou de orar, minha irmã andou, ficou em pé e começou a andar e a correr dentro da igreja. Jesus deu ossos para os pés da menina. Glória a Jesus. E ela anda até hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Foi Ele que nos fez. Quando a peça está danificada, Ele põe uma novinha. Glória a Jesus. Cada vez o cardiologista diz: olha, você está com um problema sério de coração. Eu falo: Jesus vai trocando. Jesus vai trocando. Velho é assim mesmo, né? O motor começa a falhar. Aí eu digo: Jesus, olha, eu quero mais. Aí Jesus vem e troca meu coração. E eu estou aqui, né? Glória a Jesus. Oro a Deus para pedir o cabelo branco. Jesus não me dá, Ele me quer nova. Então Ele me renovou. Eu era velha, acabada. E Ele fez um renovo na minha vida para pregar a palavra dEle. Glória a Jesus. Porque esse é o Deus que nós servimos. Por último, o pastor olhou para mim e falou: a senhora precisa de Jesus. Eu falei: o senhor acha que Jesus olha para mim, pastor? Eu disse: o senhor sabe quem eu sou? Ele disse: não. Eu disse: olha, eu sou feiticeira, eu sou bruxa, eu sou mãe de santo candomblé, e dei o currículo. Ele disse: mas Jesus te ama. Ninguém nunca havia falado que Jesus me amava. Eu, uma feiticeira ruim, Jesus te ama. Meus irmãos, como é gostoso a gente ouvir esta frase: Jesus te ama. Como é gostoso. Quando ele falou para mim: Jesus te ama, eu olhei para ele e eu falei: o senhor acha mesmo que ele me ama? Ele disse: sim, porque ele deu a vida por você na cruz do Calvário. Ele falou: você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu falei: mas o diabo falou que ia me matar aqui. Se eu morrer, o senhor vai para a cadeia? Ele disse: Jesus liberta você e te cura esses demônios. Basta entregar a sua vida para Jesus. Não fui eu que falou, mas minha alma, meu ser, meu espírito. E eu falei: eu quero Jesus.